Oi, Eduardo, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Opa, tudo perfeito. Bem, Eduardo, muito bem-vindo. Agradeço aqui a presença e, bem, né? Eu já te apresentei até antes de você chegar, mas faço a introdução de novo. Então, o Eduardo, Obrigado. né, para quem está chegando agora, ele é médico veterinário, coordenador técnico de suínos, América Latina da Vetanco. E ele é o nosso convidado de hoje dessa live Conexão Vetanco, e ele vai falar aí sobre micotoxinas, né? Afinal, a gente tem bastante essa dúvida, né? O quanto as micotoxinas agem na produção de suínos. E, bem, muito bem-vindo, Eduardo. Pô, Obrigado, eu que agradeço, Sara. Boa noite de novo, boa noite para todo o pessoal que está entrando aí. É sempre para nós da Vetanca, é sempre um prazer imenso poder participar com vocês aqui dessas nossas conversas, né? Sempre são muito enriquecedoras. Eu vi semana passada, um colega nosso falou dessa situação. Ele falou que é muito importante a gente trocar conhecimentos, a troca de conhecimentos e experiências, ela gera sabedoria, né? Então, eu acho que é muito importante, eu acho que é o foco desses nossos encontros aqui de noite, né? Trocar informações, né, para a gente discutir com o pessoal. E desse tema que tu mencionaste, né, são micotoxinas, geralmente sempre é um tema muito polêmico e muito importante da nossa cultura. Com certeza. E bem, Eduardo, para a gente começar, afinal, de onde é que veio esse título da live de hoje? A culpa é das micotoxinas. Boa, essa pergunta é um fato engraçado, sabe? Eu tava correndo de manhã e só em minha defesa, né? Eu tava correndo e veio esse nome. Só para o pessoal lembrar de casa, não sei se todo mundo sabe. Diz que caminhar aumenta a questão da criatividade. Tem até, inclusive, uma pesquisa da Universidade de Stanford que fala que chega a aumentar, tem um link muito forte entre caminhada e criatividade, chega a incrementar em 60% na questão criatividade. Então, mas eu como sou um cara ansioso e não tenho muita paciência, então eu caminhar não é para mim, né? Então eu corro e sempre que possível eu tento fazê-lo. E aí então eu estava correndo e lembrei, estava pensando nessa nossa conversa e lembrei de um programa de humor que a minha esposa Cleve assistia, eu não assistia e que é muito engraçado por sinal, que é A Culpa do Cabral. A culpa é do Cabral. Eu acredito que muito pessoal deve conhecer esse programa, né? A Culpa é do Cabral. E por sinal, um programa muito divertido e que não tem, claro, nada a ver com história do Brasil, descobrimento, mas que sim, esse jargão, esse bordão que o Fabiano Cambota, que é o apresentador, usa, ele usa bastante, assim, culpa do Cabral, quer dizer, assim, que uma palhaçada, qualquer palhaçada que o povo brasileiro, porventura, venha a fazer, que não seria culpa nossa, sim, seria culpa de quem achou o Brasil, né? No caso, culpa dos portugueses. E nessa linha, essa é a típica história que a gente tem de colocar a culpa dos outros, né? Colocar a culpa dos problemas nos outros. E claro que aqui é uma sátira humorística, né? Mas cá entre nós isso acontece bastante na vida real, né? Botar a culpa dos outros. E aí eu pergunto para vocês, será que isso aí acontece nas nossas granjas também? Será que acontece na sinocultura? E aí eu fico pensando, bom, alguns exemplos. Conversão alimentar do lote ruim, de quem é a culpa? Ação. Mortalidade do lote ruim, de quem é a culpa? Do leitão, né? Notem que é muito fácil para nós colocar a culpa nos outros, né? Só que geralmente, né, ou em muitos dos casos, a gente acaba colocando a culpa em quem não é o real culpado, em quem não deve, né? E pegando esses exemplos que eu acabei de citar, conversão ruim e mortalidade, e se eu dissesse para vocês que conversão alimentar ruim pode ser culpa das microtoxinas, mortalidade elevada do lote pode ser culpa das microtoxinas. E aí, vocês acreditam ou não?
Então, nessa questão de botar a culpa dos outros, questão das mitoxinas, é que saiu esse nome engraçado aí, né? Que a culpa é do Cabral e a culpa é das mitoxinas, quem sabe, né? E pasmem, acontece isso na prática direto, né? O, a gente botar a culpa nos outros, né? E também acontece muito a questão de que o nosso cérebro ele é treinado para resolver os problemas de forma rápida e simples, né? Conversão alimentar ruim, ração, mortalidade alta, leitão, né? E é porque é muito mais fácil assim, né? A gente até acaba sendo treinado assim, do que realmente a gente ir mais a fundo, fazer uma anamnese completa, necrópsia, coletar material, analisar resultados, né? É por isso que às vezes muita coisa acaba escapando da gente e a gente acaba fazendo uma análise superficial. Então, eu acho, cara, que o foco dessa nossa conversa de hoje, a meta para a conversa nossa de hoje é realmente convencer o pessoal que está aí nos assistindo de que a culpa também pode ser das mitoxinas e não só do Cabral, né? Eduardo, adorei a analogia. E, inclusive, né, eu tô aqui te chamando de Eduardo, mas já teve pessoal aqui que entrou e já entregou seu sobrenome, né? O seu apelido, Bidu. Opa, é de longa Então, data já. Boa. Bidu, a culpa, né? Será que é das micotoxinas? E como você mesmo disse, muitas vezes é muito mais fácil colocar a culpa em outra coisa que a gente tenha mais familiaridade e a gente acaba não achando o culpado verdadeiro, né? Justamente, cara. Infelizmente, e depois a gente vê, quem sabe, mais alguns dados, quem sabe eu falo para vocês a respeito dessa questão de prevalência. Infelizmente, as mictocinas, elas estão muito mais perto do que a gente imagina e causando muito mais prejuízos do que a gente acredita. Muitas vezes, alguns dos nossos problemas reprodutivos, uma parte dos nossos problemas sanitários e ainda aí uma parcela do nosso desempenho produtivo, ele pode estar sendo levado aí rala abaixo pelas micotoxinas, né? E, infelizmente também, a maioria das vezes, os sinais clínicos são muito sutis, né? E que realmente a gente acaba, então, confundindo ou colocando a culpa aí, por exemplo, nas vacinas, ambiências, muito a gente coloca a culpa na conta dos manejos, né? E por isso que eu acho que essa nossa conversa de hoje tem tudo para ser legal, para a gente tentar dar uma aclarada aí, comentar um pouco do que as micotoxinas podem causar, para que a gente fazer um link ou um diagnóstico diferencial. Com toda certeza. E o foco, na verdade, né, aqui é achar o real culpado e para achar ele a gente precisa aprofundar no diagnóstico, né? E pensando nisso, fazendo esse link, como é feito o diagnóstico de micotoxinas nas granjas de suínos? Bom, na rotina, o diagnóstico, a gente pode começar, quem sabe, fazendo o diagnóstico dos animais, analisando os sinais clínicos, né? Claro que isso aí vai depender da micotoxina em questão e principalmente da concentração que o animal venha a ingerir para produzir efetivamente sinais clínicos mais claros. Porém, a gente pode fazer análises da questão dos dados, os dados produtivos da granja, né? Eu entrar no software, quem sabe fazer uma análise, eu fazer uma análise da minha matéria-prima, uma análise, quem sabe, visual, de como é que ela está chegando, mas, efetivamente, o diagnóstico ele não escapa e o diagnóstico definitivo ele tem que ser análise laboratorial, né? Realmente buscar a presença das micotoxinas na minha matéria-prima, na minha ração, né? Então, eu vou ter que partir para o diagnóstico de laboratório. E para isso, então, eu vou precisar coletar essa amostras dessa ração, dessas matérias-primas, seja milho, farelo, o que seja que eu estou utilizando, e mandar, então, para o laboratório para analisar. Dito isso, ainda só para fechar essa parte de diagnóstico, as análises mais comumente utilizadas na rotina para diagnóstico de toxinas, a gente pode fazer por
por kit de ELISA, por cromatografia delgada, cromatografia líquida, cromatografia gasosa, que é um pouco mais efetiva, né? Ou na rotina também o pessoal usa aqueles kits rápidos, né? Que é imunocromatografia, perdão, de fluxo lateral, né? Que são os testes mais comumente utilizados, né, para busca de micotoxina. Uhum. Não, show. Super importante a gente saber, né, como buscar, né, esse diagnóstico. E você falou no início que provavelmente a gente pode estar confundindo alguns sinais clínicos que podem ser causados por micotoxinas e a gente coloca a culpa, né, em outras coisas, nós confundimos a causa das coisas. E acho que a nossa conversa hoje vai girar em torno desse tópico, né, Uhum. talvez de como as micotoxinas são subdiagnosticadas, subestimadas dentro da granja. E para que isso realmente fique claro, eu gostaria que você falasse um pouco sobre os problemas que as micotoxinas causam, né? O que ela realmente vai causar nos animais. O que você acha da gente seguir por aí? Perfeito. Não, eu dizia, Sara, que realmente eu acho que é o foco da nossa conversa, né? A gente entender o que as micotoxinas podem causar, para a gente entender aonde é que a gente pode se confundir e como é que a gente faz para que isso não aconteça. Bom, de uma maneira mais geral, né, a gente estava falando que as micotoxicoses geralmente elas implicam, então, nesses enormes prejuízos que a gente pode ter de ordem sanitária, comercial, econômico, né, principalmente por essas características que as micotoxinas têm, né, de serem imunossupressoras, inibição de produção de proteínas, propriedades estrogênicas, entre várias outras, né. Eu acho que o maior problema realmente das micotoxicoses vai inferir nas lesões que elas vão causar, as micotoxinas vão causar dentro dos órgãos ou do sistema do animal, né? Que vai, então, realmente implicar nessa diminuição do desempenho produtivo ou reprodutivo do mesmo. Claro que é importante dizer que os sinais clínicos eles vão variar muito em função da micotoxina em questão e a concentração que essa micotoxina ela é ingerida pelo animal. E aí, dito isso, então, de uma forma muito simplista e muito geral, a gente tem esses principais problemas. Eu acredito que a gente podia, Sara, nessa linha, a gente poderia separar, quem sabe, por micotoxina. O que tu acha? A gente vai por micotoxina e vai falando dos problemas. Pode ser nessa linha? Acho ótimo, excelente. Manda ver. Tá, tá. Então, dá para começar. Bom, as micotoxinas de mais prevalência no passado. O que mais aparecia antigamente, que era um pódio número um, que são as aflatoxinas, né? As aflatoxinas, alfa B1, B2, C1, C2, elas estão ainda hoje presentes numa média aí de prevalência em torno de 70% a 75% das amostras, o que é uma prevalência bem ainda elevada. E notem, aflatoxinas elas estão relacionadas a quadros de imunossupressão, redução do GPD, piora na conversão alimentar. E aí, assim, inapetência, por exemplo, redução de consumo, uma aparência geral do animal ruim e algumas vezes também responsáveis por quadro de diarreia. Então, notem que a gente já começa bem, né? Lembra que eu falei que quem sabe conversão e mortalidade poderiam estar relacionadas com micotoxinas, a gente já, na largada, a gente já tem isso, né? A gente falou em redução de GPD e piora na conversão. As aflatoxinas também, elas causam transtornos reprodutivos no suíno, né? Um dos sinais clínicos mais observados na intoxicação das porcas gestantes por aflatoxinas é o aborto. Então, o outro problema, veja que aborto é uma causa milhões fatorial, né? E que às vezes a gente coloca a culpa, por exemplo, na vacina reprodutiva e Uhum. esquece que poderia ser, porventura, uma aflatoxina que está presente em 75% das amostras, né? Esse aborto ele acontece devido à alta sensibilidade que os fetos têm à aflatoxina e esses produtos de biotransformação, né? Então, a gente falou que a aflatoxina pode causar
piora a GPD, piora na conversão, aborto, né? São sinais clínicos de muitos problemas que a gente pode vir a enfrentar aí, né? E aí, de novo, a gente vai botar a culpa do Cabral, né? A culpa é dos outros e, porventura, não possa ser das aflatoxinas. Bom, ainda das aflatoxinas, acho que é importante a gente mencionar que, pensando na questão reprodutiva ainda, ela tá relacionada a distúrbios no processo de gametogênese, seja óvulo e seja espermatozoide. Consequentemente, isso aí vai acabar comprometendo tanto a questão viabilidade quanto quantidade de óvulos e espermatozoides produzidos. E ainda no macho, assim, vai influenciar a questão de quantidade de ejaculado produzido. Então, note, aí eu tenho redução de óvulo, redução de espermatozoide, com certeza, consequentemente, eu posso ter uma redução no nascido, uma redução na taxa de parto, né, retorno ao cio aí comprometido, e, de novo, a gente vai botando a culpa nos outros, né? Nossa, olha, super interessante, né? E isso acaba justificando, em parte, alguns problemas que a gente vê nas centrais, né, de inseminação. Quando a gente tem redução da produção de cachaço, sem uma causa, aparentemente a gente não sabe, né, o que é, uma causa indefinida, e que pode estar relacionado, né, às micotoxinas. Estava falando aqui, eu estava lembrando, eu trabalhei quase 2 anos como assistente extensionista em central de inseminação e era exatamente isso, sabe? Eu botava a culpa no Cabral na época também, ou no coletador, na verdade, né? Diminuía a Coitado. produção, exato, diminuía a produção de ejaculado, começava a menos volume, e aí a gente já sai na sala de coleta e começa a descer o pau Quem está no coletador. coletando? Mudou o coletador? Não, é bem isso aí. E note, essa é só a ponta do iceberg, né? Cara, a gente falou de uma micotoxina só. E nessa linha, a gente pode pegar ainda, a gente falou de problemas de imunossupressão, redução de conversão alimentar. Se me permite, a gente pula para a próxima já, que hoje em dia é a de maior prevalência que a gente vê nas amostras, que são as fumonizinas, né? As fumonizinas, a ocorrência da fumonitina B1 no Brasil e na América Latina como um todo, ela chega aí numa prevalência nas amostras na casa próxima aos 80%, ou seja, de cada 10 amostras, 8 Uau. tem fumonitina, então é fumonitina pra caramba. Os principais órgãos que a fumonitina comete são pulmão, é claro, pulmão, fígado, coração, e mucosa intestinal também por causa das perdas de desempenho. O que mais comumente a gente ouve falar quando fala em pulmonizina suínos, que é a questão da síndrome do edema pulmonar, né? Que é o sinal clínico mais clássico e que com certeza vai cursar com um certo grau de dispneia, né? Batedeira, né? Como o pessoal mais fala na rotina. E que isso, claro, dependendo do grau de contaminação, vai, consequentemente, ser confundido com muitos dos agentes do complexo respiratório dos suínos, né? Então, a gente já parte daí. Um detalhe importante também, as fumonizinas, elas também, como eu falei, elas também, como as aflas, ela vai reduzir GPD, ela vai interferir na conversão alimentar e também imunossupressão. E aí, nessa linha, de novo, né, a gente está aí pegando esse link com problemas respiratórios, né? Eu vacino para Lacerela, eu vacino para micoplasma, e ainda assim eu tenho um horror de problemas. Será que é a minha vacina? Será que é a vacinadora? Será que é a conservadora? Ou será que eu falei em 80% de prevalência, então a chance de eu ter fumonitina em grande concentração é muito grande na minha granja. Será que essa fumonitina não está causando uma imunossupressão nesses animais e com certeza não está aí interferindo nessa resposta vacinal do animal, né? Será que não é esse problema que a gente tem, então, uma debilidade na resposta vacinal causada pela micotoxina, ou é mais fácil botar a culpa na vacina? Então, aquilo que eu Sim. estava falando, né? O buraco é bem mais embaixo, né? Como o pessoal costuma dizer, né? Aí a gente vai de novo, né? A culpa é do Cabral?
Ou será que a gente consegue mudar isso, né? Será que a gente consegue, então, focar e começar a investigar mais e buscar? Ah, um outro detalhe aí para os reprodução de plantão, a gente não pode deixar de comentar isso aí. Em porcas gestantes, as fumulisinas, elas também causam redução do desenvolvimento fetal, né, e algumas anomalias que a gente vai identificar no parto, né, como aumento do peso de pulmão, edema pulmonar, algum distúrbiozinho respiratório já no leitãozinho nascido. E um outro detalhe, um aumento significativo da mortalidade logo pós-parto, que é culpa do parteiro, né? Não é culpa da fumulizina. Então, a gente tem que cuidar disso aí. É, por aí mesmo. E enquanto você falava, né, Bidu, tava aqui pensando que será mesmo que eu, por exemplo, em algum momento dentro de uma granja também não coloquei, né, a culpa no Cabral, a culpa em outra coisa que não seja a micotoxina. Boa, eu acho que esse é o espírito. Esse é o espírito. Sem sombra de dúvida, né? Eu com certeza acabei de falar da central. E acredito que, com certeza, né, todos nós, em algum momento dessa nossa jornada, a gente já livrou a cara aí das micotoxinas, botou a culpa em outro ou outros, né? E realmente passou batido. Mas faz parte, né? É por isso da nossa conversa, a gente tentar limpar um pouco desse carreiro e entender um pouco melhor. Partiu próxima micotoxina? Vamos lá. Bora. Tricotecenos não são muito conhecidas de forma geral, alguns vão lembrar. Tricotecenos não é uma micotoxina, é uma família de problemas, né? Então são várias micotoxinas aí. A gente tem mais de 200 de tricotecenos que a gente conhece, porém de importância significativa econômica são poucas, né? Sendo que das principais aí, o deoxinivalenol, que é o todo mundo conhece, DOM, ou também conhecida como vomitoxina, e a T2. Essas são as duas principais, ademais do Nivalenol e da DAS, né? Então essas fecham um pacote mais importante dentro dessas 200 que a gente conhece. Em relação à prevalência, principalmente DOM, que a gente fala, no Brasil ela gira em torno de 30% a 40% das nossas amostras. E, bom, o que causa tricotecenas? Pode ser que eu estou sendo repetitivo, mas infelizmente não, né? Tricotecenos também são imunossupressoras, né? E uma característica importante é a questão da recusa da ingestão de alimentos, vômito, e aí, Interessante. consequentemente, isso vai impactar, né? De novo, GPD, de novo, conversão, né? E também tricotecenos são responsáveis aí por alguns quadros eventuais de diarreias. Na parte de reprodução, né, que eu nunca deixo de falar de reprodução, é o pezinho que a gente tem sempre lá, né? Os tricotecenos, eles têm uma afinidade por células de replicação rápida, né? Então, T2, DAS e DOM, principalmente, vão afetar de novo a questão gametogênese. E a gente, de novo, vai falar de problemas ou de impactos no desenvolvimento folicular, né? A diminuição dessa viabilidade desses folículos e também a questão da produção de espermatozoides. Tem uma pesquisa que é mais recente, que não é por ingestão voluntária, mas é administração parenteral de T2, né, em porcas no terço final da gestação, que acabaram aí em 48 horas também causando aborto, que é um sinal que é um sinal clínico que a gente não tinha até então. Lógico que é Olha uma só. outra via de administração, então é complicado. Fico alerta, né? E acho que dá também para fazer um link, né? Da vomitoxina, a DOM, de causar essa falta de apetite, vômito, e acabar causando de forma indireta um impacto no desempenho reprodutivo desses animais, né? Nossa, com certeza, bem lembrado, cara. Que com certeza, dependendo do, do grau, né, da quantidade, do tempo desse jejum, desse vômito e dessa redução de consumo, com certeza aí, dependendo, como a gente falou, da intensidade, tempo e o momento que ele acontece, vai impactar negativamente aí nos animais, né? Não, sem sombra de dúvida. Acho que muito bem lembrado. E, bom,
a gente matou afla, fumo, tricotecenos, eu acho que a gente tem que partir Uhum. pro pior, né? Eu deixei o pior por último, que todo mundo conhece. Vamos falar de zeralenona, né? É, Zeralenona, a tão temida zeralenona, né? eu vou falar Essa, que a primeira vez que eu escutei de micotoxina foi justamente a é, zearalenona. então, então é isso. Trava-língua, né? Geralmente, e aí essa aqui às vezes acaba levando a culpa por coisa que não é, é ao contrário. Mas a zearalenona ela está presente em praticamente todos os cereais que a gente colhe no Brasil, então não tem escapatória. Gira numa prevalência média em torno dos 35 a 40%, né, de positividade nas amostras e a concentração dela tem variado aí entre 100 a 200 ppb, o que é muita zeralenona. É muita zeralenona, porque a zeralenona tem uma característica particular, ou peculiar, eu queria dizer, não particular, mas também serve. Uma vez que ela é absorvida, a zearalenona, ela é metabolizada no fígado e ela é transformada em alfa e beta-zeranol, e o alfa-zeranol ele fica 5 vezes mais potente. Então, se nós estamos falando, por exemplo, de 200 ppb, se isso aí tudo entrar no animal, vai virar 1000 ppb. Então, é micotoxina, é zearalenona pra caramba. E, sem sombra de dúvida, a zearalenona é a que mais causa transtornos reprodutivos nos animais. E são muitos transtornos. E se tu me permite, a gente pode até separar por setor, eu acho que fica mais fácil. O que tu acha? Manda ver. Bora. Então, eu acho que a gente, de trás para frente, vamos dizer assim, leitoas, a zearalenona causa muito problemas em leitoas. O primeiro problema na chegada, atraso à entrada em cio. Dependendo da contaminação de zearalenona, essa leitura já vai atrasar a fazer o primeiro cio na granja, e que é muito comum, aqueles relatos, chegou já faz 30 dias, não entrou em cio, né? É um problema. Outro problema específico das leitoas que a gente tem, dependendo, claro, da contaminação, a gente vai ter um impacto no aumento entre intervalo de cios das leitoas. Tem um trabalho, eu não me recordo de quem, mas eu lembro do número que um retorno regular 21 dias, né? Um ciclo regular 21 dias. Nesse trabalho mostrou que para as leitoas, dependendo da contaminação, ele chegou a atrasar de 7 a 8, 9 dias entre esses intervalos entre cios. E aí aquela pergunta que a gente faz, né? E que é comum a gente achar nas granjas, né? Poxa, eu fiz o grupo de irmã de cio e daí no próximo ciclo ficou duas para trás, entrou na outra semana, né? Acontece bastante nas granjas. Aí você vai na ficha da leitora lá, as entradas em cio, você vê 25 dias, 27 dias. E aí, como é que tu explica? Né? A gente explica com zearalenona. Outro detalhe importante, quando a concentração é muito grande de zearalenona, ela vai impactar com certeza na sobrevivência fetal aí, né? E aí a gente vai ter uma redução no tamanho do leite gado. E aí a gente fica batendo, remando, o meu nascido eleitor não aumenta, né? A gente faz de tudo e esquece da zearalenona. Não dá para esquecer, né, que a zearalenona ela é então nutriotrófica e que isso aí vai, como todos os estrógenos, vai causar também aborto e também anéstro. Isso, lógico, não só nas leitoas, nas porcas também, como a gente fala depois. Né? E, outro detalhe que é muito comum, que eu lembro quando trabalhava no quarto-sítio, o pessoal relatava bastante. Dependendo aí do grau, ou assim, do alto nível de contaminação e de progesterona aí que vai ficar na leitora, ele pode persistir por meses, mesmo depois de cessar a contaminação, né? E aí a gente Olha vai ter só. aquele relato do pessoal, a leitora chegou na granja, fez um cio e não entrou mais em cio, tive que descartar, né? E que é bastante comum e a gente não acha às vezes a causa, né? Então, por aí a gente já vai limpando o carreiro. Nas porcas, ademais do anestro e do aborto que a gente acabou de comentar, vai depender, claro, da fase da gestação que essa fêmea comeu ou ingeriu essa zeralenona ou a concentração de zeralenona, mas de uma maneira geral a gente tem isso, anestro-aborto, a gente pode ter falsa prenhez, né, pseudogestação, a gente também pode ter uma redução no peso da progênie, a gente pode ter, que mais? E aí, redução no número de nascidos, né?
haja visto uma maior mortalidade embrionária também. Então, essas são as principais características pensando em porca. E também a gente não pode esquecer dos cachaços, né? Os cachaços também fazem parte da reprodução. Nos cachaços, a gente pode tentar montar uma cascata de efeitos, né, da zearalenona, por exemplo. Ela começa com atrofia testicular, e isso, consequentemente, vai reduzir a questão do número de células de Leydig, que, consequentemente, vai reduzir a produção de testosterona e que vai acabar também reduzindo a libido do macho, né? Então, a gente já vem numa cascata de efeitos que a Zé causa nesse cachaço. E aí, pensando do ponto de vista mais morfológico do negócio, ela vai interferir na questão de motilidade espermática, na morfologia, principalmente aumento de problemas na cabeça do espermatozoide, e, consequentemente, isso acaba por interferir na questão da produção e na viabilidade desses espermatozoides. Então, de uma maneira geral, num pacotão de problemas aí da zearalenona, acho que era isso, sabe? Não, show de bola. Acho que você fez um resumão, um apanhado, uma baita aula, né, sobre as principais micotoxinas que a gente tem nas granjas hoje. E acho que fica bem claro, né, a mensagem de caprichar no diagnóstico, porque a gente sabe que as micotoxinas, com base no que você falou, podem estar sendo subestimadas nas granjas. E pensando nesses problemas, né, que você comentou, qual seria a melhor forma, o melhor cenário de evitarmos a presença das micotoxinas na granja? E como fazer isso também, né? O que usar, como? Boa. Evitar a micotoxina grande. Olha, só partindo de um pressuposto de um cenário ideal, né? O ideal é que realmente a gente conseguisse evitar ou minimizar o crescimento de fungos, né? E aí a gente com certeza teria menos micotoxina. Claro que na prática ou na vida real isso não vou dizer impossível, mas muito difícil, né? E aí o que a gente pode tentar fazer nessa linha especificamente, quem sabe escolher cultivares de milhos que são mais resistentes aí à contaminação por fungos, quem sabe já é uma estratégia inicial. A partir disso, porque muitas das micotoxinas já vêm da lavoura, né? A gente também necessariamente tem que partir para um processo da redução da umidade desses grãos, né, que é muito importante, porque a umidade com temperatura vai favorecer muito a questão do crescimento dos fungos. Claro, cuidar no processo de estocagem, de armazenagem, porque algumas das micotoxinas são relacionadas realmente a esse problema, quando eu faço algum mau manejo, vamos dizer assim, nesse negócio. Bom, eu acho que nessa linha ainda, em resolver ou mitigar problemas, minimizar problemas de entrada na granja, eu acho que é indispensável a gente tem, então, um programa de gerenciamento e controle de micotoxinas. A gente tem que implantar isso aí. E como é que eu faço isso, ou como é que eu começo com isso? Né? Eu acho que a gente começa, então, monitorando a questão das minhas matérias-primas que eu tenho, né? Nas cargas de matérias-primas que vão chegar para a minha fábrica de ração, né? Eu acho que é fundamental a gente estabelecer alguns estándares, ou seja, alguns padrões mínimos na recepção, né? Dia a dia do grão medido que eu posso receber, o quanto de impureza, o quanto que é o mínimo de umidade que eu vou aceitar. Só um parênteses. Claro que na situação atual que a gente está, que o milho está escasso, tem muita gente tem muita granja que é amarelo e cheira a milho, está entrando na granja, né? Mas assim, dentro do possível, a gente necessariamente teria que fazer um controle mínimo de chegada já. Bom, e a partir de aí, então, bom, eu já monitorei um pouco, fiz um raleio, assim, já dei uma selecionada no que entrou. Necessariamente eu fazer uma monitoria de análises dessas matérias-primas para micotoxina, eu ter os resultados disso aí, antes de eu botar isso aí na linha, né, antes de eu botar para os animais, saber como é que está para mim tomar alguma atitude. Ainda, eu acho que o uso de ácido orgânico é interessante quando eu vou estocar a matéria-prima por um período muito, muito prolongado, eu acho que também é legal. E igual é isso aí, Lucas, pagando caro ainda a qualidade é ruim. E ainda, eu acho que
nessa linha de tentar minimizar problemas, para mim, eu acho que a ferramenta mais importante que a gente tem e que está realmente na nossa mão no dia a dia das granjas é o uso dos aditivos antimicrocinas, né? Que não vai escapar de ser a principal medida que realmente é mais eficaz, como eu falei, que está na nossa mão, que está fácil para nós e que realmente vai mitigar e vai reduzir um pouco desses efeitos tóxicos aí das micotoxinas que estão presentes na nossa matéria-prima e estão não só presentes, mas muito presentes, né? Sim. Não sei se eu Interess... respondi. Sim, sim, respondeu. E pensando, né, você falou justamente dos aditivos antimicotoxinas. Existe vários deles no mercado, né? E então, se você pudesse comentar, né, quais são esses diferentes tipos de produtos que nós temos no mercado, as diferenças entre eles. Boa. Esse comentário que você fez é bastante pertinente. São muitos produtos e só um comentário nessa linha, só para que o pessoal tenha ideia, né? A gente tem um dado do LAMIC, que é um laboratório de microciências lá, que de 2005 a 2019 eles testaram aí mais ou menos 354 produtos para micotoxinas, ou seja, se todos esses produtos passaram no teste, teoricamente um cliente que compra produto, ele pode receber um vendedor por dia, né? Então é bastante produto no mercado. Mas eu acho que a gente tem que partir do pressuposto primeiro que eu primeiro então preciso conhecer o problema que eu tenho na granja, né? Qual ou quais micotoxinas estão acontecendo para mim escolher a ferramenta. Por que eu digo isso? Porque as micotoxinas elas têm características peculiares entre elas e a gente comentou muito isso na live passada, que merece pelo menos ser pontuado que é a questão da polaridade. E isso aí que, por exemplo, vai nortear a minha escolha desses produtos, dessa categoria de produto que eu quero definir para uso na minha granja. Então, mais importante que o produto, eu tenho que saber o que está acontecendo para escolher a ferramenta correta. Nessa linha, vamos do menos para o mais, do mais simples para o mais complexo, né? Ou do menos, ou daqui a pouco um ranking de efetividade, de espectro, vamos falar assim. A gente começa com os mais simples, são os absorventes inorgânicos, que são base mineral, rocha, simplesmente moer rocha em sacar, que é as itas da vida, bentonitas, elita, alumínio silicatos, de uma maneira geral, né? E que esses produtos funcionam basicamente pela questão polaridade que a gente estava falando. Então, por exemplo, se eu tenho uma aflatoxina, que é uma micotoxina muito prevalente, e tem uma polaridade dentre elas a maior, vai ser muito bom eu usar um adsorvente inorgânico. Ele vai funcionar como se fosse um ímã, realmente, né? Eu tenho um adsorvente, eu tenho a micotoxina, ele gruda, e isso aí não deixa, então, que a micotoxina seja absorvida pelo intestino e vai embora, então, pelas fezes. Um fato importante lembrar aqui, isso se chama absorção, mas eu também tenho dessorção, que essa ligação ela não é permanente, né? Da mesma forma que é um ímã, se tu puxar, ele desgruda, e se essa mitoxina se soltar ao longo do intestino, aonde ela for, que é a dessorção, ela vai ser absorvida. Então isso vai me dar absorção mais dessorção a eficácia desse produto. Então a gente tem que ter esse cuidado. Um efeito colateral muito importante que merece ser mencionado, a gente falou na vez passada, mas merece ser lembrado, que é assim, ó, não é só as micotoxinas que possuem polaridade, né? Vitaminas possuem, antibióticos possuem, um absorvente inorgânico. E daqui a pouco eu tenho um problema muito grande, e o que o pessoal faz? É quase na questão do antibiótico. Ah, eu vou dar mais antibiótico para tentar resolver o problema. Então eu vou botar mais absorvente para tentar resolver o meu problema. E aí eu acabo comprometendo a questão formulação, porque ele vai absorver micotoxina, mas também vai levar macro, micronutrientes da minha formulação e também antibióticos, e aí isso vai acarretar uma série de outros problemas, tá? Que a gente falou também bastante na vez passada. Para o próximo passo, então a gente passou absorventes inorgânicos a absorventes orgânicos, né? Basicamente, a base de parede de levedura, os absorventes orgânicos, eles também trabalham por ligação na micotoxina, são ligações geralmente não covalentes e que também trabalham com interações hidrofóbicas,
mas essas ligações elas não ocorrem nenhum tipo de metabolismo, ou seja, é uma ligação reversível, da mesma forma que é a ligação dos absorventes inorgânicos. Então, basicamente, trabalha dessa forma também por contato, não deixa que a micotoxina seja absorvida e segue a vida. Seguindo na cadeia, ou subindo na cadeia, né? A gente vem no próximo a questão dos micro-organismos, produtos à base de micro-organismos, né? E essa foi a descoberta, né? Que a gente começou com os ruminantes, se analisou que alguns ruminantes eles não tinham sensibilidade a questão de algumas microtoxinas específicas, e aí busca, né? Dentro do rumen tinha alguns micro-organismos que produziam enzimas e que acabavam biotransformando ou inativando essas microtoxinas. Então, existem produtos nessa linha de micro-organismos, então esses micro-organismos vão entrar no animal e vão produzir essas enzimas e vai acabar inativando algumas dessas microtoxinas. Um detalhe que é, assim, essa produção desses micro-organismos vai depender de como o meu animal se encontra, né? Porque se ele tiver em uma condição um pouco ruim, quem sabe essa produção desses micro-organismos aí seja impactada. Então, mas já é um plus a mais. E aí, bom, eu tenho micro-organismos produzindo enzimas, por que eu não ponho as enzimas? E aí a gente vem, então, para a próxima categoria de produtos, que seria o topo da pirâmide aí, que são os inativadores enzimáticos, né? Que realmente, então, é o uso dessas enzimas específicas, né? E as características importantes das enzimas que elas atuam em chave e fechadura. Cada enzima vai atuar somente naquele substrato, então eu não tenho efeito colateral nenhum nesse processo. Vale lembrar também que uma das principais vantagens do uso dessa categoria de produto é que a polaridade ela não vai interferir nessa questão dessa inativação enzimática. Então, se eu tenho um problema, por exemplo, de zero-alenona, que é o maior problema reprodutivo, mas é a menor das polaridades, uma das menores polaridades, eu tenho que partir para um processo de inativação realmente que acaba sendo mais eficaz. Então, é um produto mais focado nessa linha. Que mais? Vale ressaltar que as enzimas, depois dessa reação, ela não se degrada, então ela segue ativa, ela vai seguindo na inativação, enquanto tiver temperatura, pH e substrato, micotoxina, ela vai seguir agindo. Isso aí que acaba também por justificar um pouco da baixa inclusão desses produtos, desses inativadores enzimáticos, que vai variar entre meio a 1 quilo por tonelada, né, por causa disso, né, porque a enzima segue inativando o processo. Eu acho, Sara, que um apanhadão geral, assim, eu acho que as principais características dos principais produtos ou categorias de produtos que a gente tem, eu acho que seria isso. Não, show de bola. Muito bem explicado e bem interessante e importante a gente saber dessas diferenças, né? Pois bem, Bidu, o tempo voa, né? A gente está aqui conversando, já se passou mais da metade da nossa live, mas eu tenho um desafio para você, né? Antes da gente encerrar aqui com essas perguntas que eu estava fazendo, eu gostaria de desafiar você nesse sentido, né? De fazer um resumão da live, né? Depois de tudo que você falou hoje, das micotoxinas, que elas passam despercebidas, o que você falaria? Boa, desafio estilo Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5 de Brasília, a gente vai 50 Isso. minutos em 5 de live. Não é mole. Deixa eu pensar aqui, como é que a gente resume isso aí tudo? Eu acho que vale a gente pensar o seguinte, ó. Vamos começar por aí, eu acho que dá para destrinchar. Tem um dado que é importante, que eu não recordo se eu mencionei, 90%, então quase todas as intoxicações que acontecem por micotoxinas, elas são crônicas, né? Ou seja, consumos constantes em concentrações baixas, né? Então por longos períodos de consumo. E isso vai acarretar o seguinte, né? Por isso que a gente não vê realmente sinais clínicos específicos. A gente não vê nada, assim, não tem nada
patognomônico no negócio, não é aquele sinal que tu entra e pá, é micotoxina, né? Gabarita o diagnóstico. Eu acho que a gente parte por aí. E como a gente viu, a gente falou aí, os sinais clínicos das maiorias das micotoxinas, se nós pegar aí, ó, afla, fumo e tricotecenos, imunossupressão, redução do GPD e piora na conversão. São sinais clínicos muito amplos, né, que pode estar envolvido numa série de problemas, da mesma forma que a varelanona, com todos os problemas reprodutivos, pode ser confundido com milhares de outros problemas. Então, eu acho que é isso que vai incluindo nessa nossa lista de dificuldade de encaixar ou de localizar o problema das micotoxinas. E, bom, eu acho que o outro ponto que, vamos dizer assim, atrapalha nessa questão de diagnóstico é que realmente essas confusões de manejos, de problemas, de vacina, e isso teoricamente nos dá uma falsa sensação de que eu não tenho problema com micotoxina, né? E aí eu realmente acabo não procurando, né? Eu não faço análise, e aí ou eu faço a análise de uma forma equivocada e acabo também não encontrando a quantidade de micotoxina certa, né? Então eu acho que isso aí é um outro grande problema, né? Que a gente não busca também micotoxina. Eu não analiso micotoxina, então eu nunca vou dizer que é micotoxina o problema na minha granja. E eu acho, para fechar, se a gente somar tudo isso aí, eu ainda colocaria o seguinte, né? A gente é muito simplista no diagnóstico, como a gente falou, né? A gente tenta achar o mais rápido, o mais fácil, né? A gente falou conversão, ração, leitão, mortalidade, leitão, e aí isso acaba realmente atrapalhando a questão de um diagnóstico mais aprofundado. E realmente aí, base de tudo isso aí, eu acabo esquecendo das micotoxinas. Sim. Deu o resumo? Ó, gostei, inclusive. Acho que pegou tudo aí, pegou realmente a ideia principal de toda essa nossa conversa. E agora acho que realmente, para fechar, antes das perguntas que valem prêmio, né? Então, quem ficar aqui com a gente até o final vai ter um sorteio de prêmio aí para quem acertar as perguntas que a gente vai fazer, para quem assistiu a live toda. Você falou da prevenção, né? E em relação a isso das micotoxinas, né? Então, por quê? Assim, a gente sempre fala de prevenir e não tratar, né? E no caso das micotoxinas, por que então, né, seria importante começar ali desde o início, né, do cultivo do grão e não focar somente no uso dos adsorventes, né, desses aditivos antimicotoxinas, que hoje é o foco da maioria das granjas, né? Joia. Acho que a pergunta é bem pertinente. Acho que vale a gente recordar o seguinte, né, cara, que a gente comentou isso um pouco da outra vez, mas vale sempre recordar que não vou dizer as principais micotoxinas, mas umas que mais incomodam, elas são o grupo das fusariotoxinas, né, que vai entrar aí, então, a zearalenona, a fumulizina e os tricotecenos, né? E então essas micotoxinas elas já são produzidas lá na lavoura, né? Desde o nosso plantio direto, alguns genótipos de milho aí mais predisponentes, então elas já começam lá. E aí o nosso aditivo ele acaba sendo um paliativo, né? Então eu teria que realmente tentar trabalhar aí já alguma medida aí que a gente comentou um pouco antes, quem sabe escolher alguma variedade de milho que seja mais resistente, né? Tentar trabalhar nessa linha. Até porque na outra via a gente tem aí as aflatoxinas e as ocratoxinas, né? Que são então micotoxinas mais relacionadas a falhas já no processo de principalmente pós-colheita e transporte e principalmente armazenamento, né? Então, o que a gente falou, né? Dito isso, os aditivos antimicotoxinas, como tu estava mencionando, ele acaba sendo realmente um paliativo, né? Então, o foco dele acaba sendo em reduzir sinal clínico lá dentro da granja, já no animal, né? Então, claro que o mundo ideal é aquilo que a gente falou, né? Que
não ter contaminação. Então, de novo, quem sabe a seleção de cultivares mais resistentes, todos esses cuidados no processo de colheita, no processo de secagem, armazenagem dos grãos, né? Tentar trabalhar o antes da granja, o máximo, e aquilo que a gente falou da porta da granja também, estándares mínimos de o que eu, quem sabe, poderia receber dentro da minha granja, para tentar minimizar o máximo da prevalência e da concentração de microtoxinas que fossem chegar no animal, para que aí o meu aditivo, o antimicrotoxina, virasse uma ferramenta estratégica, né? Haja visto uma avaliação prévia, e aí eu poderia dizer, bom, essa semana meu milho, estou avaliando, hoje o milho que entrou para minha granja está bom, teoricamente bom, que eu tenho segurança no processo de análise, hoje, quem sabe, eu não preciso. Amanhã o milho já está mais ou menos. Daí eu posso trabalhar com a média móvel, coloco um pouco mais. Não, esse milho está muito ruim, coloco mais absorvente, o inativador enzimático. Então, nessa linha. Então, no resumo da resposta, eu acho que seria isso, né? O mundo ideal seria que a gente não tivesse contaminação, mas a gente tem que trabalhar ao máximo para a gente não vai zerar, né? O zero é praticamente impossível, mas que a gente conseguisse reduzir ao máximo o número de microtoxinas e a concentração delas que chega na nossa granja. Eu acho que esse seria o trabalho. Não, super bem respondido, né? A gente tem que trabalhar com o cenário real, né, da situação, não tem como. O que dá para E, bem, fazer, né? vários elogios aqui, ó, na live, ó. Suitec Suínos Eduardo, você sempre esclarecedor, parabéns. Obrigado, Rogério. A Mariana também comentou aqui, elogiou. Então, ó, agradecendo em nome de todo o time da Academia Suína, muito obrigada pela participação de todos vocês nessa live super produtiva, que foi uma verdadeira aula aí por parte do Eduardo, o Bidu. E, Eduardo, agora meus agradecimentos a você, né? Muito, muito grata mesmo por ter compartilhado todo esse conhecimento com a gente. E eu pergunto se você tem alguma mensagem final para deixar para a gente. Sempre, né? Só agradecer. Eu acho que o pessoal tem muita paciência aí de aguentar a gente falando 1 hora e falando de microtoxinas, né? Eu acho, Sara, que a gente cumpriu a meta, né? Eu gosto de pegar a meta e fechar a meta. Eu acho que a nossa meta de hoje era realmente tentar mostrar para o pessoal que a culpa não é do Cabral, né? Eu acho que agora o pessoal vai começar a assistir essa série, quem não assistir, e que sim, a culpa, ela, pelo contrário, ela pode ser também das microtoxinas. Eu acho que a minha intenção era realmente instigar o pessoal a abrir um pouco mais os olhos, né? Fazer um pouco mais desse diagnóstico, não ser tão simplista no negócio, né? De novo, que a gente sempre trabalha para o mais simples, né? Obrigado, Jefferson. A gente sempre trabalha para o mais simples do diagnóstico, mas realmente buscar um pouco mais, né? E isso eu acho que vale, só para concluir, sabe? Um arremate. E é uma informação sigilosa aí. A gente vai lançar o nosso e-book de microtoxinas, que são as análises que a gente passa do ano, agora nos próximos dias. E só para ressaltar um pouco mais isso, para a gente fechar, antes que o pessoal vá todo mundo embora. Só para que você tenha ideia, em 2021, a gente fez, agora eu não lembro o número certo de amostras, mas foram muitas amostras de toda a América Latina, e a prevalência, ou seja, o número de amostras positivas foi de 93%. Ou seja, Uau! de cada 10 amostras, 9 tinha pelo menos uma microtoxina. Então, para fechar, pessoal, comecem, para quem não olha, comecem a olhar para as microtoxinas, comecem a buscar, que a gente vai começar daqui a pouco a entender alguns dos problemas que estão na nossa granja e não culpar outros, e sim achar o verdadeiro culpado. Eu acho que era isso, cara. Muito obrigado, pessoal, e obrigado pela paciência. Muito bom, muito bom. Pessoal, então nos vemos aí na próxima. Muito obrigada pela presença e uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.